Assembleia importante. Não, foi legal. Vamos ter assembleia toda semana? Vamos? Sei. Eu vou pôr aqui para deixar o Júlio com toque. Turma, eu vou orar para a gente começar, tá bom? Vamos começar então. Senhor, muito obrigado que o Senhor está aqui, obrigado por cada um que o Senhor trouxe. Nos dá um momento de aula muito especial, muito tranquilo, de aprender de fato um pouquinho sobre o período da conquista e que o Senhor também esteja conosco no culto, seja um culto muito especial, seja uma manhã de gratidão, de amor e de percepção da sua obra na nossa vida, a sua obra na história. Esse é o meu pedido, Senhor, e gratidão em nome de Jesus. Amém. Turma, então hoje nós vamos lidar com o período de Josué e da conquista. Então, só repassando o que nós conversamos nas últimas aulas, joga para mim. Já tô funcionando aqui, Mateus? Não tô não, hein? Olha lá, hein? Se o Maurício estivesse aqui, eu punho o laser nele, mas ele não está aqui. Isaac, eu vi você nascer, Isaac. Não é? Não no hospital, né? Olha lá, a gente está lidando agora com os períodos históricos do Antigo Testamento, turma, e nós lidamos com a saída do povo do Egito na última semana e aquele tempo de deserto. Ô, doutora Deise, tudo bem, irmã Marilena? E aí? E as piscinas? Tá, a senhora tá moreninha, toda bronzeada aí, né? Não, pois não. Eu acho que a gente tem que fazer um retiro lá. O que a senhora acha? Alegria ter as senhoras aqui, né? Nossa, bom demais, né? Amém. Pois a senhora dá o testemunho aí, né? Desculpa, irmãos, eu estava falando aqui do período do deserto e a gente vai... então, a turma passou aqueles 40 anos no deserto. A geração jovem, de 40 anos para menos, foi quem entrou na terra. E a gente vai conversar hoje como que foi esse período, então, de entrada na terra, de uma nova geração que, embora tenha vindo do Egito, ela veio quando era ou muito pequena ou nasceram no deserto. Então é uma geração que deixa para trás o que era costume, digamos assim, dentro do período da escravidão, e agora vai chegar na Terra Prometida e já chega com um baita desafio. Então os camaradas chegam, tendo sido escravos por bastante tempo, eles têm agora que exercer um período aqui de força militar. Ok? Então você imagina que se nasceu, foi criado no deserto e viu muita coisa e agora chega a hora de pegar em armas e conquistar a terra que Deus está prometendo, ok? Então esse é o grande desafio dessa geração. Então de onde vêm as informações que nós temos desse período de conquista da terra que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó? Vem no livro de Josué. E a gente vai lidar na datação que a gente está lidando aqui, que a gente está trazendo aqui, de 1405 a 1375, ok? Então é um período de 30 anos de conquista. E o período vai falar de conquista de 31 reis ou reinados ou cidades-estado, ok? Num período de 7 anos depois, no estabelecimento dos judeus, dos israelitas na Terra Prometida. Só para vocês saberem, turma, a gente vai lidar acho que vai lidar com o mapa daqui a pouquinho. Os povos de Canaã, eles dominavam pequenas regiões, ok? Normalmente eram cidades ou pequenas vilas, enfim, muradas com muros e fortificações. Eles tinham toda a parte agrícola em volta da cidade, que é mais ou menos que nem hoje. Pense na cidade de São Paulo. Qual é os grandes produtores da parte agrícola da cidade de São Paulo? Quem produz hortaliças, por exemplo? Quem produz? De onde, doutora Deise? Quem que vende alface lá para São Paulo? Mogi das Cruzes, não é? Não é Mogi das Cruzes? Atibaia vende o quê? E Bragança vende o quê? Vende linguiça, né? Então...
São os produtores. Mas a parte de hortaliças, a região de Mogi das Cruzes, ela tem de São Paulo. Então, se eu quisesse, por exemplo, cercar a cidade de São Paulo, ó dica aí, hein? Ó dica. Ataca Mogi das Cruzes. Porque o pessoal vai ter que plantar, 3 meses vai ter que plantar em outro lugar. É claro que tem, né, um pouco mais diverso do que isso, a região do Vale do Ribeira tem a banana, enfim, cada região tem a sua parte aí, mas desde as cidades então concentram a população, mas a produção fica em volta das cidades. Então, os povos de Canaã não dominavam a terra toda, e Josué não conquista a terra toda. Deixa eu só trazer para vocês o que acontece aqui. Eu li um livro chamado, muitos anos atrás, chamado Põe Ordem no Seu Mundo Interior. É um livro que tem seu valor. Não sei se hoje eu abraçaria tudo que tem ali, mas foi um livro muito importante em algum momento da minha vida. E ele mencionava, falando de vida pessoal e tal, ele mencionava que como você às vezes cuidar da sua vida é como cuidar de um jardim. E aí ele falou que foi fazer o jardim dele e ele descobriu fazendo o jardim que tinha muitas pedras grandes, ok? E aí ele falou, nossa, para eu fazer o jardim eu tenho que tirar as pedras grandes. Ele foi lá, tirou lá 20, 30 pedras grandes. Quando ele foi fazer o jardim de novo, o que ele viu? Tirou as pedras grandes e ele começou a ver pedras médias. Aí falou, nossa, olha, essas eu não tinha reparado. E aí ele tirou as pedras médias, falou, estou feliz, agora estou em paz. Foi fazer o jardim de novo, o que tinha? As pedrinhas, né? Então, a questão da conquista do povo ali, ela é assim, Josué tira as pedras grandes, e no período dos juízes tiram as pedras médias, e depois Davi e Salomão tiram as pedras miúdas, ok? Então, Saul, Davi e Salomão, é mais ou menos assim que vai ser a conquista do povo de Deus da terra. Então, mas Josué faz o trabalho difícil. Ele pega os reis mais poderosos, os povos mais complicados, e ele é o grande líder aí, ok? Ele faz o trabalho grosso, vai sobrar um miúdo, e a gente vai lidar com juízes. Eu estou devendo a matéria de juízes aqui na igreja, né? Estou devendo. Então, mas ela vai acontecer em algum momento, então, mas depois a gente vai lidar rapidamente aqui com juízes. No período da conquista, os grandes personagens são Josué e Calebe, que são aqueles 2 espias que foram fiéis na época ali do deserto. E depois nós temos outros 2 personagens, Raabe, que é uma prostituta que crê que Deus vai destruir a terra e ela ajuda os espias de Josué. E temos a rebelião de Acã, enfim, que ele pega itens que ele não deveria. Então são os grandes personagens aí do período da conquista. Raabe, inclusive, ela tem a honra de entrar na genealogia de Jesus, ok? O que Deus faz, né? Que coisa legal, né? Então, Raabe está aqui. Acã não, Acã é um péssimo exemplo. Ele é muito usado quando se tem até hoje processo de disciplina em igrejas, seminários, eu já vi pregarem sobre Acã por causa disso, ok? Então, onde que vai acontecer o livro? Ele vai acontecer ali toda a região de Canaã, que vai ali da região de Gaza, ali ao sul de Israel, até as colinas de Golã, que ficam ao norte, e é a área que vai ser chamada de Canaã, e depois a gente conhece hoje como Palestina, ok? A palavra Palestina vem da raiz de Filisteia, não é? F e P, o P é um oclusivo bilabial, o F é lábio dental, está muito perto do que a gente fala, e o P e o F, então, Palestina, Filisteia, são, então, a região da Palestina vem depois da ocupação dos filisteus, que chegam mais ou menos nesse período aqui. Enfim, a gente vai conversar bastante de filisteus mais para frente. Só para saber, os filisteus eles vêm da Macedônia, da região da Grécia, ok? Quais são os grupos que Josué vai enfrentar? Então, os filisteus vão ficar para depois. Josué vai enfrentar então os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, que é uma denominação bem genérica, ok? Os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ok? Quais são as divindades ali que esses povos adoram e que o povo de Israel vai ter um contato mais próximo agora? Isso vai contaminar toda uma geração dos juízes e depois vai ficar por centenas de anos ali em Israel esse tipo de adoração.
Há uma divindade genérica chamada El, né? Então é Deus, ok? Baal, que é uma divindade que fazia contradição a El na mitologia da região aqui. Asterote, que é uma deusa, Moloque e Camus. E eu coloquei uma hashtag, não sei porquê, né? Não procure essas coisas. Né? Hashtag violência, crueldade e perversão sexual. Ok? Mas por algum motivo tem uma hashtag. Não fui eu que coloquei, não fui eu. Esse slide é do Emerson Pereira, então perguntem para ele quando ele der aula. Obrigado, obrigado. Atenção, atenção, um momento solene aqui. Você vai fazer oração hoje, Glaucio? Não, não, não. Por que ele tá com essa espuminha aqui? Ah, vocês querem um cafezinho? Quer, turma? Quer? Aceitam? Momento, pausa pro café. Pode ir lá, pode ir lá. Depois eu tiro a falta de vocês, né? Vamos conversar um pouquinho então, olha ali, como que é a entrada na Terra. A entrada na Terra, então, nós temos aqui o Mar Morto, ok? E eles entram na Terra do lado de lá do Rio Jordão. Eles atravessam aqui e entram atravessando o Rio Jordão. Inclusive, na travessia do Rio Jordão, Deus faz as águas pararem. Que nem ele abre o mar quando o povo sai do deserto e abre o rio quando o povo chega na Terra Prometida. Eu tenho que tomar rápido, tá? Porque eu não gosto de café frio. Tudo bem? Tudo bem? Vamos vendo o mapa aí. E aí, tá legal? Olha lá, vocês já me conhecem, né? Então, eles vêm para cá, olha lá. Pegam toda a região sul, que a gente chama hoje região da Judéia. E aqui é toda uma região desértica aqui. Então, eles pegam primeiro a parte ruim, né? Então, eles vêm por toda essa região aqui, passam por Jerusalém. Jerusalém só vai ser conquistada no período davídico, mais de 500 anos depois. Mas eles passam, veja, ele faz o trabalho grosso, Josué faz o trabalho grosso, vai passar por várias das cidades aqui e vai ter aqui, quando tem estrelinha, eu acho que são as grandes batalhas ali, olha lá. Chega e tipo já rola tipo um Jericó assim, né, no começo, só para mostrar, é um cartão de visita do povo de Deus ali, de onde eles partem ali de Abel Sitim e vão descendo aqui, ok? Falando agora então de ordem geográfica da conquista, então eles vêm aqui no item 1 para essa região que eu mostrei para vocês, depois eles vão lá para cima, ok? Então eles fazem, é interessante na estratégia militar aqui, então primeiro, se fosse eu, sou ninguém, mas se fosse eu conquistava o centro primeiro. Mas como é Deus, é mais sábio, né? Ele conquistou o sul, provavelmente o sul, por ser uma região uma região mais árida, menos, então as cidades eram menos prósperas. Então eles já se estabelecem na terra e depois eles vão subindo, ok? Lá em cima, região da Galileia, é uma região muito bonita. Como que é a região da Galileia lá, Isaac? Fala pra gente, narra pra gente aí. Torna os nossos ouvidos em olhos, por gentileza. Ah. Isaac. Bebel, pode falar, Bebel. Não. Você. Na arquitetura, o pessoal é mais assim, vai falar aí pra gente. E aí? Mas é verde, não é deserto. É verde, vocês estão no Mar da Galileia. Eu vi vídeo de vocês no Mar da Galileia, né? É bonita a região, muita montanha. É tipo PV, assim. Ou PV mais bonito. É diferente. Mas é verde. O PV é mais vermelho? Comunista? Não. Não? O que é mais vermelho, Isaac? Daqui? Sim. Então, a terra daqui é vermelha mesmo. Então, é uma terra produtiva. Lá é uma terra mais arenosa, é isso? Isso. Arenosa, cor de areia. Isso. Legal, mas olha que interessante. Aqui é pior, tá? Jerusalém, aquela região é mais deserto, não é não? Então, mas eles então começam numa região um pouco menos fértil, ok? Conversar um pouquinho então nesse processo de conquista.
Então Josué, onde ele está, né? Olha que interessante. Então, em Gênesis 12, nós temos a eleição do povo de Deus a partir de Abraão. E depois, em Êxodo, nós temos a entrega da lei, okay? A partir de Êxodo capítulo 20 e tudo mais. E aí vem a entrega de normas de culto e a preparação para a terra. Então, veja que é um longo processo. Okay? Em Abraão, nós estamos falando ano 2000 antes de Cristo. É prometida a terra no ano 2000. A conquista da terra acontece no ano 1400. Deus não tem pressa, né? 600 anos. 600 anos. Rapaz. Deus promete, Abraão falou, oba, né? Então, né? 600 anos depois acontece a posse da terra. Conversar de como ficam distribuídas as tribos de Israel. Dá uma olhadinha aí. Então, olha lá. Lembrando que do Mar Morto até o Mar da Galileia, daí eu preciso lembrar de trazer um negocinho de apontar para a TV, né? Se preparem, né? Então, tem o Rio Jordão, que ele divide todo o território. O Rio Jordão, ele começa acima do nível do mar, termina abaixo do nível do mar. Então, ele vai descendo, literalmente, ok? Mar Morto é abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, nós temos ali, na região sul, em verdinho, a tribo de Judá, e ali ficou uma parte da tribo de Simeão, ok? Ali, mas depois, e temos Benjamim. Você veja, Jerusalém está na fronteira do território de Benjamim e do território de Judá. Não, na TV, eu tô com medo até de estragar o laser. Ele some. Essa TV é anti-laser. Se um dia você tiver ataque a laser, você fica atrás de uma TV, né? Então, rola lá. Então, precisa comprar um laser para a TV, que eu não sei se existe, né? Tá, mas eu vou trazer um negócio aqui. Nossa, é tão legal, tão legal. Vocês vão prestar atenção na aula, mas vai ser legal, né? Apertei sem querer, né? Desculpa. Foi mal. Aqui, ó. E aí nós temos 3 tribos que vão ficar na região leste do Jordão, e o resto fica aqui, né? E nós temos então ali a última tribo lá em cima, Naftali, né? Até quando Jesus vai trabalhar na Galileia, é usado uma profecia que menciona Naftali. Né? Quem nasce em Naftali é o quê? Isso. É naftalino, né? Essa é uma moça que nasce, é uma naftalina. Momento cultural, né? Naftalense, Pedro, naftalense, né? E aí, essa é a distribuição inicial, ok? Vai haver muita mudança ao longo dos anos. É claro que a região, especialmente de Judá e Benjamim, ela vai se manter assim. Mas vai haver mudança. Nossa, meu Deus, tinha uma corda ali. Falei, o que está acontecendo? Não, são as crianças da igreja, né? Então tá. E conversar um pouquinho que Deus estabelece ao longo de todo o território, na lei que é revelada ali na Torá, as cidades refúgio que é onde o indivíduo podia fugir se ele tinha cometido um crime de sangue que não fosse doloso, que fosse culposo, ok? Estou cortando uma árvore, o machado mata o camarada, enfim, esse matador aí poderia fugir para uma dessas cidades, né? A não ser que fosse um crime realmente que o cara queria cometer. E observa que as cidades são distribuídas, né, num raio sempre muito próximo um do outro, então qualquer israelita poderia fugir para uma dessas cidades, algumas do lado de lá do Jordão, outras do lado de cá do Jordão, ok? O grande resumo, então, da conquista aqui de Josué, né, está aqui nesse pequeno slide do Emerson aqui. Ele, então, a ordem de ser forte e corajoso, ela começa em Josué capítulo 1, e Deus traz essa ordem a partir da promessa de que ele estaria com Josué. Só que é interessante que houve aqui, no aspecto militar, várias vitórias, e normalmente quando a gente dá aula para criança, a gente fala das vitórias. Mas não houve só vitória, houve 3 grandes derrotas
que foi no episódio de Ai, no episódio de Acã e no episódio dos Gibeonitas, ok? Esses Ai, Acã e os Gibeonitas com questões como não obedecer às ordens de Deus. E no caso dos Gibeonitas, Josué, chega uma turma lá, lembra aquela história que o camarada chega com pão velho, né, roupa velha, e fala, eu tô aqui, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu vim aqui, né? Já passou essa no ônibus? Já passou? No metrô? Né? Mas eu vim aqui, a gente é uma terra longe e tal, você não quer fazer um acordo com a gente? E os caras dali do lado, entendeu? E aí Deus vai julgar essa turma por ter sido imprudente, não ter consultado o Senhor, enfim. Então, eles passam derrotas importantes aqui. Os gibeonitas vão ser um problema até o período davídico, ok? Mas eles têm algumas derrotas aqui. Esse é o grande texto aqui que nos ensina como que Deus viu, ou como que Josué então lida com o fim do período da conquista. E veja, aqui nós estamos passando só uma introdução ao Antigo Testamento, então a gente não vai lidar com cada vitória, cada derrota, a gente só está passando rapidinho aqui. Olha lá, como que termina parte do livro aqui, diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses os amorreus em cuja terra habitais. Então olha o que ele está falando aqui. Eles conquistam as cidades, fazem o trabalho grande, e Josué fala, olha, agora que vocês vão ficar na terra, vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou vocês vão levar essa tradição teológica que vocês receberam, ou vocês vão querer novidade. E ele diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão fazer como povo, eu não sei. Eu sei o que eu e a minha família vamos fazer. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eles vão reconhecer aqui, olha, o Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Está falando de um povo poderoso ali. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Isso é uma retórica, ok, judaica antiga, sabe jogral, né? Sabe jogral? Né? Então, tudo bem, tudo bem. Vamos fazer um jogral, Júlio, vamos? Não? Não? Júlio. Já fez muito? Ele é profissional, André? Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossa, fala alguma coisa, Júlio. Eu preciso pegar alguém, né, para fazer bullying na igreja. Então, o Júlio chegou, eu estava preocupado aqui. Sabe igreja católica? Sabe igreja católica? Sabe como que é? Como que é? Fala a frase para mim, Dan, fala lá. Não vai falar, tá com vergonha. A gente tava zoando esses dias lá em casa. Quem é católico aqui? Fala aí, irmãos, por favor. Os irmãos católicos, por favor. Fala aí, André, e aí? Como que é? Ele está no meio de vós. É assim, não? Olha lá. Deus tá falando, olha lá. Então, esse papinho deles aqui é assim, sabe? Isso, aí responde e tal, já tem né? Aqui é uma retórica. Então Josué fala, eu vou servir a Deus. E eles falam, nós também, né? Mas é uma coisa que deixa registrado um compromisso formal, uma formalização de um compromisso. Pergunta para vocês, já pode abrir o próximo aula então que eu mandei para você hoje. Dá certo esse compromisso? Deus está no meio de vós, seja bendito seu nome, enfim. Deu certo isso? Que período que vem agora? Período dos juízes.
Cara, o período de Juízes é legal de estudar. Deve ter sido horrível de viver, né? Mas é super legal de estudar. Você só tem, quando você abrir o livro de Juízes, cuidado porque sai perna, né? Sai sangue ali, né? É terrível, né? Ele começa bem, razoável, e termina da pior forma possível. Então, a turma entra com esse compromisso, entra na terra, todo mundo está feliz, a gente vai servir a Deus, e Josué, ei, vamos lá. E aí começa então o período dos juízes, né? Eu tive que usar as crianças para tirar essas fotos, não, brincadeira. As piadinhas de humor negro do pastor, né? Obrigado, Adriana. Avisa o Glaucio que está muito bom, como sempre, ok? O bolinho vem que horas? No período dos juízes, nós não temos só um livro que revela o período dos juízes, nós temos 3, ok? Pelo menos parte de um deles aqui. Temos o livro de Juízes, o livro de Ruth, que acontece no período dos juízes, e temos a primeira parte do livro de 1 Samuel, que lida com o último juiz, que é Samuel, que é feita uma transição para um papel de juiz para o papel de profeta durante o juizado dele. Eu coloquei Samuel aqui como autor, não se sabe o autor, ok? Mas a tradição judaica indica que seria o Samuca, que escreveu pelo menos o livro de Juízes e 1 Samuel, talvez Ruth também. Okay? O que a gente sabe desses livros é que, para um livro de Ruth, ele é escrito durante o reinado de Davi. É bem provável, ou próximo do reinado de Davi. Alguém que sabia que a dinastia de Davi ia ser uma dinastia abençoada por Deus, ok? Por causa do finalzinho do livro. Mas o livro de Juízes, é um livro que tem a sua importância, a gente vai lidar com ele já aqui. Mas olha lá, então esses 3 livros, Juízes, que lida com o período todo, o livro de Samuel, que faz a transição para o reino, e o livro de Ruth, que é também no finzinho do período dos juízes. Falando aqui nessa nossa linha do tempo, então, nós lidamos com Abraão, lidamos com o povo no Egito, eles saem por um período rápido de 40 anos, há uma conquista em 30 anos, mais ou menos, e por volta de 1375 até 1050, nós temos o período dos juízes, ok? Por volta de... Quanto tempo que dá? Vocês que são bons de geografia aí, quanto tempo que dá 1375 a 1050? 325, é isso? É isso? Tô bom de conta ou não? Olha lá. Há outras datações. Há uma datação de 450 anos e há uma datação de 355 anos. Ok? Mas seja como for, essas datações... É tão difícil datar esse período aqui. Pensa comigo, né? Já é difícil lidar com a história do Brasil, que é tão recente. Como que você vai lidar com história que nós estamos falando de 3.000 anos atrás, 3.300 anos atrás? É muita coisa. Okay? É difícil datar certinho. Então, olha como funciona aqui o livro de Juízes, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. O livro de Juízes, ele é uma era dentro da história de Israel que é de uma geração, a geração que chegou na Terra. E o texto começa em Juízes capítulo 2 dizendo: surge uma nova geração que não conhecia o Senhor. Peraí. Como assim? Como assim? Deuteronômio 6 fala para você inculcar nos filhos. Chegou na Terra, a primeira geração não conhecia o Senhor. Na minha leitura, eu não sou ninguém na teologia, mas deixa eu dar um palpite meu aqui. Essa perspectiva de gerações que não conheciam o Senhor, ela vai se perpetuar no livro inteiro. Talvez seja uma frase tão importante quanto aquela: cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Por quê? Vai ter uma história lá na frente, no finzinho de Juízes, que menciona um sacerdote que é contratado e tem ídolos, e o texto termina, eu sei que tem problema de crítica textual ali, mas o texto termina dizendo que o indivíduo ali, ele era neto de Moisés. Neto de Moisés,
Sendo idólatra, neto. Ok? Moisés devia conhecer o menino. Oi, meu netinho, né? Idólatra, né? Então, juízes são gerações e gerações que não conhecem o Senhor. Eles não conseguem, em juízes, trazer uma linha de uma tradição teológica realmente saudável. Não consegue. Isso se interrompe vez após vez após vez. E Israel vai se corromper com os povos. Já no capítulo 1 isso é narrado. Então, quem está escrevendo Juízes é alguém que já conhece o período todo. Então ele começa falando resumo, Israel vai se corromper. Tipo, é spoiler, né? Sabe, tem trailer de filme que dá raiva, né? Você vê o trailer e fala, vai ser um filmão. Aí as únicas coisas boas estavam no trailer, né? É o que acontece em Juízes, ele já conta o que vai acontecer, ok? E aí, agora começa o trabalho médio de expulsão dos povos que ficaram na terra. O trabalho graúdo foi feito por Josué. E essa turma, por 300, vai se lascar aqui. Vai ser difícil e, enfim. Eles vão fazer o que é mal perante o Senhor. E a ideia é que o povo está entregue a si mesmo. Ok? Entregue. Se alguém aqui é anarquista, leia Juízes. Ok? Então, olha lá. Já no capítulo 2 é nos dado um resumo desse período tão violento da história de Israel, ok? E olha o que diz aqui. Olha que texto fofo, né? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Lembra como terminou Josué? Deus vai ser contra vocês, não vai perdoar, né? Você fala, nossa, que difícil. 2 capítulos depois, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Os caras tinham ganhado as grandes batalhas. E agora chega sabe, é que nem você ganhar de um Rottweiler e perder de um Pinscher, né? É isso que está acontecendo aqui. Aliás, de fato, né, entre nós aqui, o único cachorro que me mordeu foi um salsichinha, né? Que Deus o tenha, né? Mas olha lá, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Rapaz, você pode falar, nossa, passei um aperto. Esse é termo bíblico, né? Estavam em grande aperto. A palavra aqui indica uma pressão. Deus está esmagando. Carlos Oswaldo dizia o seguinte: os moinhos de Deus moem devagar, mas moem extremamente fino. Então demora, mas quando Deus põe a mão, sai farinha daquela bem fininha, né? Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos do que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram, olha o tipo de expressão forte aqui, após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, tipo, tô livre, vamos aprontar de novo? Eu lembro de um caso que eu conheci, um indivíduo foi internado que estava com cirrose. Assim, porque tinha bebido muito durante a vida, muito. E ele no hospital falava, por favor me libere, eu preciso sair. Não, o senhor precisa ficar mais um pouquinho. Eu preciso sair. Eu não aguento mais ficar no hospital. É ruim ficar no hospital, não é? Não é ruim? Aí liberaram ele. Adivinha o que ele vai fazer? Saiu para beber. É o livro de Juízes. Depressa se desviaram do caminho. Ai, Senhor, me livra. Para quê? Para aprontar de novo. Não. Por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Gente, olha que interessante. O povo no deserto não é nenhum exemplo. Mas o autor de Juízes fala, em comparação com o povo no deserto, o pessoal de Juízes, assim, se andasse como no deserto, estava bom, já estava tudo certo, né? Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Olha como fala sobre a natureza de Deus aqui. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os apertavam e oprimiam. Deus tinha compaixão.
O povo estava errado, o povo merecia apanhar, mas Deus tinha compaixão. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais. Agora sim, está falando mal do pessoal lá atrás. Seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, eles iam, faziam pior. E Deus libertava, Deus trazia opressão, depois eles faziam pior de novo. Então, como que funciona essa questão dos ciclos de juízes? Isso é bem trabalhado na teologia, né? São ciclos que começam com, primeiro, uma apostasia. Então, uma busca obstinada por outros deuses e por costumes cananitas. Então, fala para mim alguns dos costumes cananitas que nós já estudamos aqui. Fala para mim. O que eles faziam na adoração cananita? O que eles faziam? Que nós já conversamos sobre outros deuses aqui. Prostituição cultural, ok? Que mais? Queimavam os filhos. Que mais? Que mais? Só isso? Necromancia. O que é necromancia? Adivinhação com os mortos, né? Leitura do café. Não existia café nessa época, né? Enfim, mas tudo que era ruim eles faziam, né? Então eles cometiam apostasia, o povo de Deus cometia isso. Deus levantava um povo estrangeiro para esmagar, ok? E aí, depois de severa opressão, às vezes opressão de 30 anos, 10 anos, 15 anos, sendo oprimido por um povo estrangeiro, o povo gemia e se arrependia e clamava a Deus. Deus então levantava um juiz para libertar Israel. E aí o juiz ia e tinha vitória, ok? Na guerra. Aí o povo de Deus descansava e falou, quer saber? Vamos voltar lá para a adoração, né? E pega um mortinho aí para a gente fazer uma adivinhação. Diga, Julião. Pode, existe bastante intersecção, mas provavelmente há um caminho histórico. Mas ele assim, é mais ou menos assim, volta assim, ó. Não é assim, é assim. Ok? Aí você tem juízes que se intercalam, porque são de regiões distintas. A gente vai ver isso daqui já já. Então, só o mesmo ciclo aqui de outra forma. Olha lá, isso que eu te falei aqui. Tá vendo aqui, ó? Débora, Gideão, Abimeleque, Tola e Jair são mais ou menos o mesmo. Gente, mais uma vez, isso aqui é o que a gente tem de informação hoje. Existem outras teorias, mas é provavelmente alguma coisa assim, tá vendo? Ó? Então, você tem uma Débora sendo juiz ali no centro de Israel, com Gideão trabalhando mais na tribo de Benjamim. E aí depois você tem um Jefité, um Elon, um Sansão, e ao mesmo tempo já tem um Samuel surgindo ali, ok? Então, e Eli sendo sacerdote. Então você tem algumas intersecções ali, ok? A gente acho que vai ver, acho que tem um mapa daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Otiniel, não, é Otoniel, né, que é mais em português aqui. Dá uma olhadinha, então, os anos do juizado de cada um, olha lá. Otoniel, Eude, Sangar. Cara, Sangar aparece em meio versículo, né? Mas enfim, com esse nome, estou com medo dele, né? Débora, que é uma juíza, mas que tem toda uma história que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Gideão, falando dos opressores ali, olha lá. Arameus, Moabitas, Filisteus, Cananeus, Midianitas, Tolá, Jair, Jefité, Ibzã, Elon, Abdon e Sansão. São os juízes. E temos alguns juízes revelados os anos de opressão. Com Sansão, estão sendo oprimidos só por 40 anos. Já pensou, né? Ser oprimido por 40 anos. Você vai lá, planta a sua rocinha lá, faz seu trabalho, alguém vai lá e rouba. Fala, mas foi esse ano. Ano que vem vai pior. Pensou 40 anos o sofrimento aqui? Né? Então temos ali 20 anos, 18 anos, e os outros nós não sabemos, ok? Esses são os juízes do período de juízes, ok? Diga, Hiroko. Depende do juiz. Tem juiz que é mais geral, como é o caso de Débora, e tem juiz que é mais local, ok? Como é o caso de Sansão.
Então depende do juiz. E há juízes que a gente não tem quase revelação nenhuma, ok? De onde que ele foi juiz. Mas normalmente ele tinha um papel integrador. Agora, os povos ali em volta, cada um está localizado num lado do mapa. Então, dificilmente, quando os midianitas que estão no lado direito vão atacar o norte. Eles provavelmente atacavam o sul. Então, enfim, então cada juiz era mais um papel de enfrentar a oposição do outro povo do que de comandar uma vida espiritual. Então ele atacava quem estava oprimindo, e às vezes era uma opressão mais geral ou mais local, aí o juizado dele era mais geral ou mais local. Ok? Os juízes, turma, eles são líderes militares, na verdade. Eles são, chama juiz, mas poucos são juízes mesmo, ok? A maioria são líderes militares que defendem o povo de Deus. Essa é a ideia aqui. Fala um pouquinho dessa cronologia. Se a gente pegar aquela tabela que eu mostrei aqui para vocês e for somar, alguém somou isso daí, não fui eu, dá algo em torno de 410 anos. Mas não cabe 410 anos. Né? Então, sai em 1405, chega em 1050, não dá 355 anos. E aí como que a gente faz? Então, primeiro, tem sobreposição de períodos de opressão em regiões diferentes da Terra. E, eventualmente, quando fala 40 anos, aí tipo, mas terminou em fevereiro. Não é 40 anos, né? É 39 anos e 2 meses. Mas a Bíblia fala 40 anos. Então, partes de anos são consideradas anos inteiros, ok? Então, é por isso que a gente consegue encaixar os juízes num período menor, até de 325 anos, como está naquele outro gráfico ali. Vamos ver onde estão os juízes aqui na Terra, ok? Olha lá, aqui estão, tudo que é vermelhinho aqui é um juiz. Tá vendo? Então aqui, vocês não estão vendo, né? Se o Du tá vendo, Du, não precisa não oculista. Não. Eu tô vendo porque eu tô aqui do lado, mas turma, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Eu sempre disponibilizo e usem à vontade, tá? Se quiser citar fonte, cita, senão não tem problema. Né? Otoniel aqui na região de Judá, Sansão aqui na região de Judá e Benjamim, Ibzã, Débora aqui em Efraim, bem no meio, Eude, Abdon, Tolá, Jefté, Jair, Gideão, Elon e Sangar. Observa que Deus ele foi bem democrático, né, na escolha dos seus juízes, e eles estão espalhados, e aí depende muito, olha lá, Aminon, por exemplo, os amonitas ali. Então eles vão, Amon, né? Quando os amonitas vêm, é Jefté que vai resolver, por exemplo. Quando vem os midianitas daqui, provavelmente é Ibzã ou Eude. Ok? Então, dependendo da região de onde vem a opressão, Deus levanta o juiz de um lado ou de outro. Falar um pouquinho da ocasião, então, em que o livro ele é revelado para a gente aqui. Então, Josué então tinha feito uma campanha militar muito boa, o povo estava estabelecido na terra e vão faltar cidades menores e mais difíceis. Mas sabe que a gente se acostuma com coisa suja e feia, sabe? Não sei se tem na sua casa, né? Eventualmente na minha acontece isso. Sabe aquela parede que começa a surgir mofo? Sabe? E aí você vê, nossa, tá com mofo na parede. Aqui tem umas paredes com mofo ali fora. Aí você chega no primeiro dia e você fala, nossa, tá com mofo. Só que você vive na casa. O que acontece? 2 dias depois, uma semana depois, 3 anos depois, o mofo já se instalou ali, né? Já tem, faz um jardim vertical na parede, né? Já tá lá. E você não percebe mais. Você acostumou. Aí chega alguém de fora, nossa, e vai alugar a casa e fala, nossa, Deus, tem que tirar esse mofo. Que mofo? Tem um mofo na parede, né? Israel se acostuma com esse ambiente aqui de adoração. Aqueles deuses lá sacrificam criança lá. Esses gritos aí que vocês estão ouvindo é normal. Toda sexta-feira, 13 é assim, né? Então, se acostuma. E eles começam a ter curiosidade com os costumes. E realmente a gente tem essa tendência. Quando eu era pequeno, ninguém comia comida japonesa. Quem aqui não come comida japonesa, para a gente expulsar da igreja, vamos lá? Gente. Irmãos, o que é isso? O mundo mudou. Porque a gente conhecia muito pouco. Hoje, eu acho que não,
Acho que nós temos que fazer um jantar da comida japonesa aqui na igreja. Topa? Topa? Topa, Du? Olha que interessante. A gente gosta de experimentar coisas novas, né? Por comida libanesa. É gostoso experimentar comidas novas, né? Os irmãos que não conhecem comida libanesa, assim, é inadmissível, inadmissível. A gente vai fazer teste de cego de comida libanesa para ser membro dessa igreja a partir de agora. Porque tem gente que nunca comeu coalhada e quer ser membro da igreja. Cara, que é isso, Júlio? Mas a gente gosta de coisas novas, não gosta? Os judeus também. Só que os judeus têm até uma dieta prescrita por Deus, justamente para não se contaminar com os costumes de Canaã. E eles vão, olha, né, um sushi de fígado, né? Olha que coisa legal, vamos participar. Esse animal não. Isso é só um costume. E eles vão pegando a religião, inclusive, a forma de pensar, a cultura. E esse é o ciclo, então, de acomodação aos costumes, desobediência, opressão, clamor e tudo mais. E Israel agora, veja, nós estamos falando, turma, de 1400 anos antes de Cristo, né? Então, você não vai dizer que são cidades, assim. Tem um muro e o pessoal está morando ali. E é tratado ali na literatura chamado de anfictionia. Eu não sei se essa é a melhor ideia do que é Israel, mas seja como for, só para vocês entenderem. Israel se estabelece em tribos e eles vão se colocando com uma certa autonomia entre as tribos. Então, é tudo judeu, mas cada um vive um pouquinho a sua vida, ok? Há um jeito de falar de cada tribo, isso vai acontecer no livro de Juízes. Os benjamitas falam de um jeito, né? Tem o sotaque benjamita, quem é lá do norte fala de outro jeito. Então, eles têm alguma coordenação, mas, gente, há 3.000 anos atrás, como que você vai fazer uma única nação? É difícil, hein? É difícil. Isso é uma coisa que vai ser estabelecida aos poucos. Então, é algo em torno como uma confederação, ok? Conversar do estilo literário aqui. Então, o livro de Juízes, ele começa com uma herança gloriosa e termina com uma herança maldita. E com esta frase, eu libero vocês para o intervalo, ok? Eu vi agora que são 10h20. Alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Não tem sushi hoje, tá bom? Podem ir, Deus abençoe vocês.